A santa paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu quero desde já ser grata a Deus, ao Espírito de Deus e ao Senhor Jesus por essa grande e rica oportunidade de estar podendo aqui gravar esse vídeo e trazer uma palavra para os irmãos. Eu não sei quantas pessoas vão assistir, quantas pessoas vão receber, ou vão aceitar, ou vão criticar, mas que assim seja. Importa é que a palavra de Deus seja pregada, importa que a vontade de Deus seja feita, e importa é que o Senhor abra o entendimento daqueles que dizem ser servos de Deus, né? E que muitas vezes se deixam enganar pelos seus próprios entendimentos. Mas nós estamos aqui para obedecer. Não somos melhores do que ninguém, não estamos aqui para criticar ninguém, mas estamos aqui justamente para trazer o entendimento que o Senhor deu. Amém, irmãos? Ninguém é dono da razão. O único que é dono da razão é o Senhor Jesus. É Ele que está lá no céu e que comanda todos aqueles que servem a Ele, que carregam o nome dEle com amor e com zelo. Amém? Então eu quero estar trazendo uma palavra para os irmãos. É uma palavra simples, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A palavra diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa palavra me incomodou muito, muito, muito no final de ano, porque o Senhor mandou que eu entregasse essa palavra para alguém. E junto com essa palavra, uma foto. E o Senhor pediu para que essa pessoa meditasse e pegasse essa palavra e colocasse ela em prática e tirasse tudo aquilo que o inimigo tem introduzido na sua casa, na sua vida, fazendo com que ela pense que era normal. Mas a palavra não foi bem aceita, mas a vontade de Deus foi feita. E o Senhor continuou falando comigo acerca dessa palavra e eu queria entender o porquê. E o Senhor me disse: pesquisa se a champanhe sem álcool tem álcool. Eu falei: mas Senhor, por que eu pesquisaria isso, né? E eu pesquisei. Não entendi muito bem na hora, mas eu pesquisei. E eu encontrei a resposta. Depois o Senhor logo em seguida falou: pesquisa se a cerveja com álcool, a cerveja sem álcool, perdão, tem álcool. Eu falei: tá bom. Fui lá, pesquisei e encontrei a resposta também. E o Senhor me fez entender que não só no final do ano e na virada do ano, muitas pessoas têm caído no engano das trevas. Porque essa palavra está dizendo que tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, eu posso todas as coisas, o Senhor me dá liberdade, mas eu tenho que ver o que me convém ou não. Não só pelo meu entendimento, mas pela palavra de Deus. E eu vou dizer para os irmãos o que estava lá na pesquisa que eu fiz. A champanhe sem álcool, que no rótulo está marcado sem álcool, ela tem 4,6% de álcool. Não está escrito à frente dela, está escrito no verso dela. E até nessa pesquisa tinha uma pessoa, uma mulher, que colocou ali naquele site de reclamações
assim. Eu e meus amigos passamos mal quando tomamos algo com álcool. Então decidimos comprar champanhe sem álcool para comemorar. E quando fomos tomar, começamos a passar mal, porque nós 4 passamos mal com álcool. Quando começamos a tomar, passamos mal. E quando fomos olhar o rótulo, à frente dizia 0% de teor alcoólico. Mas quando viramos atrás, no verso, estava dizendo assim, 4,6% de teor alcoólico. É um engano do inimigo para fazer muitas pessoas que se dizem evangélicas ou se dizem servos de Deus, pelo fato de ir na igreja, muitas pessoas estão aproveitando. Muitas pessoas estão tomando, não tem problema, é sem álcool. Meu esposo ouviu alguém dizendo isso. Champanhe sem álcool não tem problema, dentro da igreja. É ou não é um engano das trevas? Aparência de que não, mas é. Continuando a pesquisa, cerveja sem álcool. Eu ouço muitas pessoas dizendo que tomam, que não tem problema. Mas isso também é um problema. Você achar que o santo e o profano pode se misturar. Pesquisei. 0,2, 0,3, 0,4% de teor alcoólico. Cerveja sem álcool. Irmãos, eu não tô aqui para caluniar ninguém, julgar ninguém, nem nada. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém conhece a palavra que diz novidade de vida? Está dentro dessa palavra. E a novidade de vida quer dizer que você não vai viver mais da maneira que você vivia antes de Cristo. Quer dizer que quando você aceitou o Senhor Jesus, você passou a deixar aquelas coisas velhas para trás. Quando você desce as águas do batismo, confessa o Senhor Jesus e desce as águas do batismo, você deixa tudo aquilo que fazia parte do seu passado, que denegria sua imagem, que profanava o templo, que era para ser de Deus, mas naquela época não era. Você deixa tudo para trás. Você deixa o Espírito de Deus te transformar. Quer dizer, se você bebia, você passa a não beber. Se você roubava, você passa a não roubar. Se você usava droga, você passa a não usar mais. Então o próprio Espírito de Deus faz essa transformação na gente. E aí eu não consigo entender por que as pessoas dizem que depois que confessam o Senhor Jesus, elas podem sim. E ainda usam essa palavra, tudo me é lícito. Elas acham que elas podem fazer o que fazia no passado e dizer que está tudo normal. Se o Senhor Jesus me tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, como a palavra de Deus nos diz, por que eu vou me misturar com aquilo que me fazia mal no passado? Com a desculpa, que é um engano de Satanás, para fazer o povo que está lá dentro da igreja, dizendo que é servo de Deus, pecar contra Deus e profanar o templo do Espírito de Deus,
Por que eu vou voltar às velhas práticas? Com o engano de que aquilo não tem álcool, não tem problema. É a mesma coisa. Ah, não, eu vou lá fumar um cigarro que não tem nicotina e que não tem fumo. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela é muito clara. Quando os filhos de Arão entraram com um fogo estranho para acender o candelabro, o Senhor, ele fulminou os dois. E nos versículos, no capítulo 10 de Levítico, versículo 8, 9, 10 e 11, o Senhor diz assim para Arão: e falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E aí alguém pode dizer assim: não, mas isso daí é o Velho Testamento e era só para os filhos de Arão. Aqui está falando: tu e teus filhos contigo não bebereis, e isso será estatuto perpétuo entre as vossas gerações. Estatuto perpétuo é algo permanente, que não se pode mudar. Não, mas Arão e os filhos dele, a família de Arão, eram todos sacerdotes, tá? Mas a palavra de Deus diz também, lá no livro de Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido por Deus. Quer dizer que todos nós que confessamos o Senhor Jesus somos sacerdotes. Somos da descendência sacerdotal. Fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui alguém pode dizer assim: mas então aqui está falando que era só quando eles entrarem na tenda da congregação. Mas se nós somos o templo e morada do Espírito de Deus, e não há mistura entre o imundo e o limpo, imundo somos nós quando nós nos sujamos na lama do pecado e nos misturamos, nos contaminamos com os manjares desse mundo. Bebida, cigarro, droga, tudo mais. E se nós somos o templo de Deus e somos nação eleita, sacerdócio real, quer dizer que quando confessamos o Senhor Jesus, o Senhor nos tem como servos e servas dele, e ele pode nos usar a qualquer momento. E se naquele momento que o Senhor quiser te usar, você, com o engano das trevas, tá lá, ó, bebendo um pouquinho. Se em todo tempo nós temos que ser e exalar o bom perfume de Cristo, por que eu vou misturar com as coisas que me fazem mal, com as coisas que Deus já me limpou no passado? Às vezes a gente lê a palavra, muitas pessoas leem a palavra e querem ter o seu próprio entendimento para poder agradar a sua própria carne e achar alguma desculpa para poder fazer aquilo que ainda está dentro delas. E aí elas usam a palavra de Deus. E elas dão o seu próprio entendimento, elas têm o seu próprio entendimento para poder dar desculpa depois. Só que diante de Deus não tem desculpa, porque Deus conhece a nossa intenção.
A palavra de Deus fala que é o Espírito que sabe a intenção. Ele conhece. Que o Senhor conhece o coração. Que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Todos têm acesso a essa palavra e sabem onde ela está. Quer dizer, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da minha intenção. Ele sabe se eu estou usando a palavra para poder me enfiar no pecado novamente, ou para satisfazer os meus desejos carnais que ainda não saíram de mim, porque eu não confessei, ou porque eu não estou dando legalidade para o Senhor trabalhar na minha vida. É um estatuto perpétuo. Não adianta dar desculpa. Aí, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Só um minutinho. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Beberrões não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, aqueles que se embriagam, aqueles que fazem aquilo que o Senhor não manda fazer. Tem 3 tipos de bebida que a palavra fala. A palavra fala do vinho, a palavra fala da bebida forte, fala do mosto. Quando essas 3 palavras estão juntas, ou quando 2 dessas estão juntas, vinho e bebida forte, ou vinho e mosto, quer dizer que são bebidas fermentadas. Sejam elas feitas de cereal, de grão ou de fruta. Independente, elas são fermentadas. E na palavra de Deus, o fermento significa pecado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, 21 e 22, 24 e 25, fala sobre Noé. Fala que Noé, após o dilúvio, e após Deus fazer uma aliança com ele planta uma vinha. E dessa vinha, ele fez o seu vinho. E aqui está dizendo, bebeu do vinho e embriagou-se. É bebida fermentada, com teor alcoólico. E por conta da bebida, por conta dele ter se embriagado, ele se despiu e ficou nu, né? E aí o filho mais moço dele, o filho mais novo, ele viu a nudez do pai. Ele viu que o pai estava despido, estava sem roupa. E ao invés dele cobrir o pai ou fazer alguma coisa sem falar nada para ninguém, porque naquele tempo você vê um adulto, a nudez de um adulto era motivo de maldição, principalmente de um homem, que até hoje é o cabeça da casa, ou é para ser, se é servo de Deus. E aconteceu que ele viu o pai daquele jeito, foi até os irmãos e falou para os irmãos, fez os irmãos saberem. Os irmãos pegaram um pano, foram de costa, os dois, cobriram o pai e esperaram acordar. Quando o pai acordou, quando acabou a embriaguez dele, né, por conta do álcool que tinha no vinho, ele amaldiçoou seu filho Cã, que é pai de Canaã, e toda a sua descendência. O vinho tira o juízo, a bebida fermentada tira o juízo da pessoa. Ah, mas eu bebo para esquecer meus problemas. Aí você bebe, você perde o seu juízo, você faz o que não deve fazer, depois não lembra de nada, fica com dor de cabeça e passa por tudo isso, e quando volta assim o problema tá lá 2 vezes pior, porque ainda vai ter o problema da vergonha, né? A palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, está dizendo assim: o vinho é escarnecedor, ou seja, zombador. A bebida forte e alvoroçadora deixa você agitado e fora de si.
e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, brigas, discussões, mas enchei-vos do Espírito. E aqui o Espírito está com um E maiúsculo. Então, não se embriague com o vinho, não bebe. Para que se embriagar? E aqui está falando para não se embriagar, porque está falando do vinho fermentado, com teor alcoólico também. Mas enchei-vos do Espírito, porque essa é a parte que vale a pena. É Ele que vai trazer os dons e os frutos para dentro de você. O gozo, a mansidão, a longanimidade, que é é aquilo que faz a gente não se irar, não ficar bravo por qualquer coisa, a gente ser paciente, a gente ser manso, a gente ter gozo, é alegria pelo Espírito de Deus, sem precisar do vinho. Ah, mas irmã, peraí, o Senhor Jesus, Ele transformou a água em vinho, a água do casamento. Ele pegou a água que era para purificação, que era para lavagem de mãos, e transformou num vinho. Mas lá não fala que era bebida forte, não fala que era mosto. Lá não estava seguido de nenhuma dessas palavras. Então, lá, o Senhor Jesus transformou aquela água no vinho, mas que é o suco de uva que nós tomamos na Santa Ceia. Porque na Santa Ceia não pode ter bebida fermentada, senão ela não se chamava santa, se chamava profana seita. Profana ceia. Perdão, irmãos. Sabe? Tanto é que o pão que se usava na Santa Ceia naquela época era sem fermento também, para simbolizar a abstinência do pecado, para simbolizar a limpeza, para simbolizar uma nova vida, a limpeza que o Senhor faz em nós através do sangue e do corpo dele. Mas também tem muitas igrejas, e eu não preciso citar nomes, porque isso é antiético, isso é tudo mais, e a gente não tem necessidade disso, que podemos dizer que se santifica o tempo todo, aparentemente. Chega no dia da Santa Ceia, serve cachaça para os irmãos. Eu não consigo entender. As pessoas agem como os fariseus. Dizem que são os únicos que vão subir para o céu. Dizem que são a maravilhosa graça, que isso, que aquilo e aquilo outro, e julga as pessoas. Se um irmão cai em adultério, ao invés deles abraçarem e tentarem conversar com o irmão, falar para ele que o Senhor Jesus perdoou e que também pode ser perdoado se ele se arrepender e ele não voltar a fazer mais, como o Senhor Jesus ensina na palavra, onde ele fala sobre a mulher adúltera, que eles queriam apedrejá-la, e o Senhor Jesus disse assim: aquele dentre vós que nunca pecou, ou que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Do jeito que ele estava, ele continuou escrevendo na areia. E eu acredito que eles começaram a pensar, cada um no seu pecado, cada um no seu erro, cada um na sua falha. Jogaram as pedras no chão e foram embora. E ele falou para ela assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Pois nem eu.
vai e não peques mais. É para ela voltar e viver uma vida nova, livre daquilo que quase fez ela ser apedrejada. E aí eles agem como fariseus, excluem essas pessoas e a gente não quer mais saber de você e tratam a pessoa como se ela fosse um leproso, contrariando totalmente a palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus. Vai, não peques mais. E aí, chega no dia da ceia, coloca-se um vidro de suco de uva lá, mas o que está sendo servido é vinho com cachaça. Experiência própria, viu, irmãos? Experiência própria. Eu não estou falando porque é fofoca, porque é conversa, até porque a palavra de Deus fala que os fofoqueiros não entram no reino dos céus. Experiência própria. Essa boca que provou. Eu e mais uma pessoa ficamos como testemunha de que a Santa Ceia nesse lugar não é santa. Não é santa. As pessoas param de beber, as pessoas param de ficar fazendo aquilo que faziam quando estavam no mundo. E aí chegam no dia que é para ser o dia mais alegre, que é o dia especial da Santa Ceia, onde o Senhor Jesus fala: fazei isto em memória de mim. Não é para lembrar dele só naquele dia, mas aquele dia lá é um dia especial. Não era para ser assim. Onde as pessoas se separam, param de fazer tudo que faziam lá no mundão, estão andando, estão ouvindo a palavra de Deus, estão se alimentando. Chega naquele dia, os sacerdotes fazem o povo pecar, bebendo cachaça. Que o sangue de Jesus venha sobre vocês e abra o entendimento de todos vocês. Porque a palavra de Deus fala que os que vão ser cobrados primeiro, que vão passar pelo julgamento de Cristo, são os que ensinam. É a cobrança que vai vir pior, porque você foi levantado para ensinar e está fazendo o povo cair. Aí uma pessoa que saiu do alcoolismo, aceitou o Senhor Jesus, chega lá no dia da ceia e prova aquilo e vê que tem cachaça, vai falar: peraí, se pode um dia, pode também os outros dias, então não tem problema. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que se está sendo ensinado isso lá na igreja, o que uma pessoa que está um novo convertido, que saiu do alcoolismo, que parou de beber, que entra num lugar desse e presencia e participa dessa mesa profanada, o que é que vai acontecer com essa pessoa? A cobrança de Deus vai vir. A cobrança de Deus vai vir. Mas eu não quero ficar entrando nesse mérito, sabe? Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara. Ela não deixa dúvidas. Se você ficar na dúvida, você tem como ajoelhar, orar e clamar, porque o Senhor é aquele que não deixa dúvida. Não deixa. Se a sua sinceridade diante de Deus é verdadeira, o Senhor vai te responder. Agora, se você está perguntando com a intenção de ir lá e ouvir uma resposta que você queira para pecar, meu irmão, você não vai ouvir, não. Não vai ouvir. Nós não podemos dar desculpa para pecar. Nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos contaminava antes quando estávamos no mundo. E não dá desculpa. Não dá desculpa. Nós não podemos ficar dando desculpa, não. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu acredito que não é nem o princípio das dores, irmãos.
Eu acredito que já passou disso. Olha tudo que está acontecendo. Olha como estão as coisas nesse mundão. Você entra nas igrejas hoje, a palavra de Deus ela está sendo pregada de um jeito que agrada todo mundo que está lá. Não, o sangue de Jesus cobriu todo o pecado. Você pode viver do jeito que você quiser, que depois naquele grande dia você vai entrar no céu. Se você roubava antes, você pode continuar roubando. Se você enchia a cara, você pode continuar bebendo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem nada a ver. Se você era extremamente vaidosa, como eu já fui, você pode continuar. Você é templo. Você é templo de Deus. Você tem que andar bonita. Você bota a unha postiça depois que aceita o Senhor Jesus, que não tem problema. Você taca a tinta no seu cabelo aqui, ó, e maqueia o tempo que chegou você de viver de cabelinho branco aqui, ó. Não tem problema. Você pode fazer as suas chapinhas, você pode alisar seu cabelo, você pode mudar tudo aquilo que o Senhor deu para você, com perfeição. Você bota o cílio postiço parecendo uma vassoura e vai ficar chique. A palavra de Deus fala que Deus fez tudo formoso ao seu tempo. A criança é bonita, linda, fofa porque é criança. O adolescente porque é adolescente. A mulher porque é mulher. O homem é porque já se tornou homem. Aí ele fica mais maduro. Aí depois ele já se torna idoso, de mais idade. É tempo de viver os cabelos brancos, porque a palavra de Deus fala que o cabelo branco é a coroa. É coroa de honra para aqueles que têm. Eu já caí muitas vezes nesse engano, irmãos. Eu metia tinta no cabelo, eu detestava, eu odiava cabelo branco. Odiava, não gostava. E eu orei a Deus. E Deus mandou que eu parasse de maquiar aquilo que chegou o tempo de eu viver. Eu parei. Meu cabelo é branquinho. Ó, dá pra ver. E tá até aqui embaixo, viu? Não é só aqui em cima, não. É obediência. Nós somos lindos do jeito que o Senhor fez e no tempo que Ele fez pra gente viver. É a gente que não aceita. Por quê? Porque eu quero sair na rua e que as pessoas me olhem. Eu quero mostrar todas as minhas carnes, parecendo que eu tô num açougue, sendo escolhida pelas carnes que eu tenho. Nós temos que nos valorizar como mulheres. A palavra de Deus diz que nós somos príncipes e princesas. E tinha reverência e modo, e tem até hoje, de príncipes e princesas se vestirem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tudo aquilo que não está à mostra causa interesse. Porque aquilo que está à mostra já está mostrado, já está lá, todo mundo viu, todo mundo já, né? Se você aceitou Jesus, deixa Ele te transformar. Vista-se de maneira com pudor. Vista-se de maneira honrosa. A mulher, ela é muito linda e perfeita, independente se é magrinha, gordinha, independente do seu jeito. É o momento que você está vivendo. Eu não gostava dessas manchas, tá vendo, irmãos? Que tava aqui, ó, que tá aqui no meu rosto, eu não gostava. Não vou dizer que eu gosto, mas aprendi a conviver com elas. Glória a Deus. Mas eu entrei em um lugar onde eu vi as pessoas todas maquiadas.
E eu aprendi a não fazer porque o Senhor já tinha falado. Já estava, quer dizer, eu já estava ensinando através do servo de Deus que estava lá à frente, num outro ministério onde nós estamos hoje. O nosso ministério Plena Vida em Cristo. E aí, ele se encerrou porque Deus tinha obra em outro lugar. E nós fomos congregar em outro lugar. E eu comecei a ver a esposa do pastor, toda maquiada, toda, né? Todos assim. Eu falei, bom, se Deus fala com ele, e ele é esposo dela, se não pudesse, Deus falaria com ele e ele repreenderia a esposa. Então quer dizer que pode. Olha o engano. Olha o engano entrando. O inimigo usando situações para poder vir com o sapatinho de algodão e fazer a gente pecar. Comprei rímel. Incolor, é claro, né? Para ninguém ver que eu tava com ele. Comprei lápis marrom para se misturar com a minha cor, para ninguém ver. Comprei uma base para tampar as manchas. Aí não ficou só nisso, comecei a passar no rosto todo, comecei a passar batom, comecei a pôr brinco, comecei a fazer tudo. E eu tava orando a Deus pelos frutos e pelo dom do Espírito de Deus. E eu tava orando uma madrugada. E chegou uma mensagem de um servo de Deus dizendo assim: irmã, Deus mandou eu te dizer algo, te entregar algo. Eu falei, amém, né? Glória a Deus na mensagem. Aí ele falou assim, Deus disse bem assim: tenho visto a vaidade entrar no teu coração e não tenho me agradado. Entra no teu quarto, derrama as tuas vaidades diante de mim, que eu darei ordem para o meu espírito. Porque eu estava orando e clamando a Deus que se tivesse algo de errado em mim, para o Senhor me falar. E o Senhor respondeu. E o que eu estou querendo dizer com isso é que o que eu fazia, eu não faço mais. Porque eu dei legalidade para o Espírito de Deus me transformar. A obra não está completa ainda. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas o que importa dentro de tudo isso que foi dito aqui é você focar na palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus e não deixar o inimigo entrar de mansinho na sua vida, na sua casa, no seu coração. A palavra de Deus diz que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque eu espero só o que vem de lá de cima. E eu não sei nem se a pessoa que está lá em cima ensinando está na posição. E aí o que ela ensina está vindo contrário à palavra de Deus. Pode tudo, está tudo liberado. Aí você, por querer agradar a sua carne e viver no pecado, achando que está tudo normal, não pega a palavra, não lê, não pesquisa, não estuda, não faz nada. Acredita naquilo. A palavra de Deus fala que Deus não tem o culpado por inocente. Se eu li na palavra e eu recebi lá de cima dizendo, se eu li na palavra que não pode e eu recebi de lá de cima dizendo que pode, eu não estou inocente. Eu não estou, é a palavra que é a verdade. É a palavra que é a verdade. Tem profetas nessa terra que Deus levanta para exortar o povo. Porque o povo está indo para o caminho do diabo, para o caminho do inferno, está caindo no inferno e está feliz. Jesus está voltando e o povo está disperso, dormindo espiritualmente, porque a carne está festejando. Se você for ali, ó, embaixo, não tem lugar de parar carro. Não tem lugar de andar direito. Por quê? Porque
começou a festa aqui em Valinhos. É proibido? Não, não é proibido. Desde que eu não vá lá para pecar, desde que eu não vou lá para me misturar com as coisas do mundão. Eu vou lá, eu como um negocinho e volto embora para minha casa. O que eu tenho que ficar fazendo num lugar onde só tem coisa que antes me chamava atenção? Eu não tenho nada para fazer lá. Nós temos vivido os últimos tempos, irmãos. Nós temos que nos preocupar em buscar a presença de Deus a cada dia mais, nos santificar, nos separar, orar, jejuar, meditar na palavra de dia e de noite para não errar e depois falar que é inocente. Fazer as coisas de Deus com temor. Orar antes de fazer alguma coisa, orar antes de adorar a Deus, orar antes de falar alguma coisa, alguma borracha por aí e depois ser acusado de falar coisa que não deve. Com Deus não tem desculpa, irmãos. Perdão de eu estar falando assim, mas é o que eu sinto de dizer. A palavra de Deus fala que o vinho simbolizava a alegria. Mas tem uma alegria plena que pode te encher se você confessar Ele nesse momento. Chama-se Senhor Jesus. Ele pode dar uma alegria que não vai te fazer errar, que não vai te fazer pecar diante de Deus. E Ele garante plena alegria na presença dEle. Mas é livre de guerra, de luta? Não, não é livre. Tem lutas que entristecem a gente, que faz a gente esmorecer. Mas quando o Senhor vê que a gente está esmorecendo, Ele vem com uma injeção de ânimo para a vida da gente. Quando Ele vê que você está esmorecendo, Ele diz assim: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. A palavra de Deus fala isso. Então nós temos que ficar atentos, irmãos. E não deixar que o não tem nada a ver. Ah, não tem problema. Faça com que o inimigo te engane e vá entrando e tomando conta da sua vida. Porque diante de tudo isso, o que o Senhor quis dizer é que tem pessoas que estão dentro das igrejas e que estão bebendo, enchendo a cara, fumando, fazendo de tudo e falando que não tem problema não, é sem álcool. Não tem problema não, é sem nicotina. Não tem problema não, é sem fumo. Não tem problema não. Não tem problema olhar. Os seus olhos são as janelas da sua alma, a candeia dos olhos do seu corpo. Cuidado com o que você está olhando por aí, porque hoje nós andamos pela rua, a gente se enche de vergonha, porque a gente vê as mulheres andando com shorts que parece calcinha. Ah, mas você está julgando. Eu não estou julgando não, irmãos. Eu tenho vergonha, eu sinto vergonha. Os homens andam por aí com aquela calça colada nas pernas, parecendo, sei lá o que é aquilo. Nossa, aquilo é muito estranho. Aquilo pra mim não é roupa de homem não, gente. A gente tem que saber, a gente tem que ter entendimento. E isso daí não são pessoas do mundo não, viu? Infelizmente são pessoas às vezes dentro das igrejas. Dentro das igrejas, irmão. Eu fui numa igreja um tempo atrás aí que o Senhor mandou eu ir lá. Eu cheguei na porta, o obreiro estava abaixado lá com o cofrinho de fora. De tão agarrada que estava a calça dele. Parecia calça de ginástica. Senhor Deus, tem misericórdia.
Eu peço a Deus e eu acredito que isso é papel de todos os servos de Deus, para Deus abrir o entendimento desse povo, fazer esse povo acordar antes da vinda do Senhor Jesus. Porque se agora tá difícil, imagine depois. Imagina depois. E nessa mesma igreja eu cheguei lá a entregar uma mensagem de Deus pro pastor. O obreiro estava na porta, esse mesmo obreiro que eu estou dizendo para os irmãos. Chegou um irmãozinho junto com a mamãe e o papai dele. E ele passou e foi para dentro. Ele chamou assim: ô filho de um burro, você não vai me cumprimentar? Sangue de Jesus tem poder. O obreiro da igreja. A palavra de Deus fala para a gente se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Eu não acredito que um obreiro que tem essa atitude seja aprovado. Por Deus não, pelo homem, mas por Deus. Sabe? Por Deus não. Pelo homem ele foi aprovado. Qual é o motivo? Eu não sei. Os irmãos me perdoam eu estar prolongando o vídeo desse jeito. Mas desculpa para Deus não existe, irmão. Porta aberta tem tantas por aí. A pessoa pode escolher qual ela quiser. Qual ela quiser entrar. A que diz que eu posso andar do jeito que eu quero. A que diz que eu posso beber. Que tem muitos pastores por aí já pela internet dizendo que você pode beber cachaça sim. Que você pode sim, que você pode escolher a mulher pelo tipo físico, que você não precisa perguntar para Deus não, se aquela mulher é para você. Você pode escolher a mulher pelo tipo físico, o homem pelo bolso dele, que você pode andar igual patati patatá por aí, que não tem problema, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. A palavra de Deus lá em Timóteo, lá no livro de Pedro, não ensina que é o do meu jeito ou que é do seu jeito. Lá tá falando o jeito que é para servir. Ensina a se vestir, ensina a se comportar. Provérbios 31, ensina a mulher a se comportar. Deus já fez muita transformação na minha vida, irmãos. Muita, e pode fazer na vida de cada um dos que confessarem o Senhor Jesus. Não vai ter desculpa diante de Deus. Todos nós vamos ser levados diante do grande tribunal do Senhor Jesus, onde Ele vai ser o juiz. Mas nem todos vão ficar lá. Aqueles que estiverem andando segundo as suas próprias vontades, a concupiscência da carne, satisfazendo os desejos da sua carne, vão chegar diante do grande tribunal, porque até os mortos vão ressuscitar para se comparecer lá, vão chegar lá, vão ser julgados pelo Senhor Jesus e lançados no lago de fogo de enxofre. Lá, o lago de fogo de enxofre foi feito para o falso profeta, para Satanás e para os seus demônios. Não foi feito para o ser humano. O ser humano está indo lá porque quer, porque está gostando. Está gostando. Eu ouvi o nosso pastor dizer que no céu vai ter muito espaço. E eu acredito nisso de verdade. Porque até quem está dentro da igreja está se deixando enganar. A palavra de Deus diz que, se possível, o mal maligno enganaria até os escolhidos, se possível fora. E hoje eu estou vendo que está sendo possível sim. Porque uma pessoa dentro da igreja falar que pode beber, que não tem problema não. Um pastor de nome da internet ensinar isso. Por isso que o Senhor Jesus disse que Ele dava graças a Deus, porque Ele revelou as coisas importantes, que são as coisas do céu, através dele, para os pequenininhos, que são simples, que são aqueles que ninguém dá nada, como não davam nada para mim,
como não davam nada pelo meu marido, como não davam nada por nenhum daqueles que servem a Deus de verdade, que se veem como falhos e pecadores, mas se colocam na posição como vasos de honra, para que o Senhor venha usar. E Ele continua usando os pequenininhos. E aqueles que batem no peito dizendo, eu sou grande, eu tenho teologia, eu vou pregar para doutores, esses daí estão sendo exortados por Deus pelos pequenininhos. E aí sabe o que acontece? Eles olham para os pequenininhos que vão lá na igreja deles, que se dizem grandes, exortar e falam, tá doida? Não acabou a loucura ainda não. Não acabou não. Ainda tá doida. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Nós somos loucos, sim. Mas nós somos loucos prostrados aos pés do Senhor. Deus é fiel. E eu vim aqui, nesse vídeo, trazer uma palavra curta. Mas eu senti de dizer todas essas coisas. E eu sei que é a direção do céu. Fazia umas 2 semanas que era para eu ter gravado esse vídeo. Mas aí eu fiquei pensando, acabei falando o que Deus mandou na igreja. Mas ainda assim, eu não posso deixar de fazer para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Não deixe o inimigo te enganar, como ele tem feito com muitas pessoas. Conserve-se limpo diante de Deus. Se esforce por fugir do pecado, por não achar que não tem problema. Se Deus te tirou da bebedeira como Ele me tirou, não coloque-se à prova não, irmão. Seja com álcool, seja sem álcool, foge de tudo isso. Foge. Tem uma palavra que fala lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,12, se eu não me engano. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus fala que Paulo, ele estava instruindo a Timóteo por conta dele ter um problema de estômago. E muitas pessoas usam isso para poder beber. 1 Timóteo E lá, o Senhor, lá Paulo fala para ele que tu não beba somente água, mas beba um pouco de vinho, por conta da sua enfermidade no estômago e pelas outras enfermidades que você tem sofrido. Lá a palavra fala isso. A palavra de Deus. 1 Timóteo 5, 23. Perdão, irmãos. Perdão, tá? Eu vou lá. 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23. Perdão, eu falei 1 Timóteo 6:12, não. 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E ele está dizendo essa palavra para Timóteo, não é o vinho fermentado não, irmãos. Se os irmãos perceberem, essa palavra, vinho, ela está sozinha. Ela não está acompanhada por mosto nem bebida forte. Ela tá sozinha. Então está dizendo aqui o suco de uva da Santa Ceia.
suco de uva integral. E eu falo isso por experiência própria, porque esses dias atrás eu fui orar por uma pessoa e o que essa pessoa estava sentindo passou para mim, porque eu não deveria ter colocado a mão nessa pessoa para orar. Mas me foi pedido e eu coloquei. E o que ela estava sentindo, que era o estômago doendo, como se tivesse uma bola aqui e não conseguia comer nada porque doía demais, eu coloquei a mão e eu orei. E essa pessoa sarou. Eu e meu marido oramos, né, na verdade. E essa pessoa sarou. E 2 dias depois, esse mesmo sintoma, essa mesma enfermidade estava em mim. Porque essa pessoa está na rebeldia. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu acabei esquecendo. E aí passou e veio para mim, veio sobre a minha vida. Por isso a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, no versículo 22. A ninguém imponhas a mão precipitadamente, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Antes de orar, eu tinha que ter perguntado para o Senhor. Ou eu ter, em vez de ter colocado as mãos, eu ter orado por ela para que o Senhor cumprisse a vontade dele na vida dela. Se o Senhor achasse graça em curar, ótimo. E aí, voltando ao assunto, essa enfermidade veio para mim. Eu fiquei desde a 1h da manhã até 6h30 da manhã, clamando a Deus para que Deus me curasse, e não vinha cura. Aí eu vim e tomei o remédio. Meu marido orou por mim também, tomei o remédio. E aí, eu peguei e fui orar um pouquinho. Fui orar. E aí o Senhor falou assim para mim, a palavra. Eu falei, amém. Não bebas mais água só, usa um pouco de vinho. E aí nós tínhamos culto naquele dia, fui pro culto. E ainda estava dolorido, meu estômago bem dolorido. Passei no mercado, quando nós fomos levar minha irmã, comprei uma garrafa de suco de uva integral, aquele Maguari. Cheguei em casa, coloquei para gelar, tomei um copão. A direção da palavra. Acabou, não senti mais nada. O Senhor me curou pela palavra. Por isso que eu posso dizer que aqui Ele não está dizendo de bebida alcoólica nem fermentada, irmãos. Não deixe o inimigo te enganar através dos falsos profetas que estão à solta por aí. Porque se nós temos vivido os últimos tempos, e eu acredito piamente que nós estamos vivendo, ele vai tentar enganar os escolhidos de Deus e está conseguindo. Se nós não vigiarmos, é isso que vai acontecer. Nós vamos pecar por não buscar entendimento do céu na palavra e através de Deus. Vai sair acreditando em todo mundo que fala? Daqui a pouco tá virando uma biqueira dentro da igreja, tá virando um bar dentro da igreja, porque pode todas as coisas, então vamos introduzindo, né? O diabo tá introduzindo as coisas do mundão dentro da igreja, o povo tá aceitando, então vamos aceitar, não tem problema. Vamos montar umas mesas de bar lá dentro. Poxa vida, irmão. Servir a Jesus é servir com santidade, é servir separado do mundo. José estava no Egito, mas não se contaminou. Não é? Daniel estava na Babilônia, mas também não participou dos manjares do rei. Ele foi reconhecido porque um espírito excelente, o espírito dos deuses lá, do Senhor dos exércitos, do Todo-Poderoso, habitava nele.
Não foi porque ele se misturava com todo mundo, ele fazia o que os babilônicos faziam, ele bebia dos manjares, bebia das cachaças, fazia... Não era isso, irmão. A gente tem que ter sabedoria. Vamos buscar a sabedoria do céu. As pessoas estão caindo no engano do diabo e depois falam, minha casa está em paz. O diabo traz a falsa paz. Para você achar que tá tudo bem e que Deus não tá te exortando porque você tá fazendo direito. Não, é porque você tá obedecendo o diabo dizendo que você é servo de Deus. Dizendo que você é evangélica, dizendo que você é cristão. E as coisas não são assim. Analise as escrituras, porque elas testificam de que você é serva de Deus, assim como elas testificam de que Jesus é o Filho de Deus. Não é? Vamos acordar, acorda para a vida. Acorda para a vida com Deus. Vai ter vida de oração, vai ter vida de jejum, porque é só em oração, em jejum, em consagração que o Senhor fala com os seus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Acorda, povo, acorda. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3. Abre a porta para o Senhor entrar. Tempo de igreja não significa que você está salvo. Eu tô 20 anos dentro da igreja, mas serve a Deus, obedece? Ou tá na religiosidade? Porque religiosidade não garante salvação. O que garante salvação é vida com Deus, é obediência, é eu me arrepender todos os dias, é eu me consertar, é eu obedecer a palavra, é eu seguir o caminho do Senhor, é eu obedecer as palavras do Senhor, por mais difícil que seja. A luz e a treva, ela não tem comunhão, não tem. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Para o sol nascer, a lua tem que ir embora. Para a lua vir, o sol tem que se pôr. Senão ia virar uma bagunça, né? Então vamos acordar, povo. Acorda. 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 Não fica acreditando que teologia vai levar alguém para o céu, não. Você conhecer a descendência de fulano, de ciclano, de beltrano, não vai resolver nada. O que vai resolver é você ter joelho no chão, intimidade com Deus, obediência à palavra, santificação. Ouvir a voz do Senhor teu Deus. Não endurecer o coração e a cerviz, mas obedecer. Se derramar diante de Deus e deixar Deus fazer a obra na tua vida e através da tua vida. Mas sendo um exemplo do Senhor, sal e luz. O bom perfume de Cristo tem que exalar de você. As pessoas te verem diferente. Eu saí na rua esses dias, fui pagar uma conta ali na lotérica, não fazer um depósito na lotérica. Eu botei uma roupa, a mesma roupa que eu vou na igreja, eu ando pra lá e pra cá, porque a gente tem que ser um só. Não pode ter duas caras não, duas personalidades, ânimo dobro, isso aí não é coisa de servo de Deus não. O que eu uso aqui dentro de casa, eu uso lá fora, não sei que seja roupa mais velhinha, né? É roupinha da gente dormir, roupinha da gente limpar a casa, que aí já é outros 500. E eu fui. Quando eu tava voltando, um senhorzinho, assim, ô irmã. E aí começou a conversar comigo. E ele falou pra mim, irmã, a mulher de Deus, ela é reconhecida pelas suas vestes também. Eu sabia que a senhora era uma serva de Deus. Naquele momento me deu uma alegria tão grande. Porque às vezes a gente precisa de uma pequena
Mas não deixa de ser uma confirmação de Deus de que você está fazendo a coisa certa. De que mesmo que as pessoas olhem para você e falem, poxa, você tá andando igual véia, hein? Mas se Deus está se alegrando, se o meu marido está gostando, para mim não me importa a opinião de terceiros. Não importa. Importa o que o meu Deus está olhando lá do céu e vendo na minha vida. É com isso que a gente tem que se importar. Porque do homem a gente pode esconder tudo. Mas de Deus, ninguém consegue esconder nada e o juízo vai vir sobre a minha e sobre a sua vida. Seja para condenação eterna, ou seja para a vida eterna com Deus, lá no céu. Eu agradeço a Deus por esse vídeo, agradeço a Deus por essa palavra, agradeço a Deus por Ele me ensinar através do ensinamento, através do Espírito Santo, através da presença do Senhor Jesus na nossa vida e com muito sofrimento, porque não é fácil a transformação que o Senhor faz na nossa vida. Nós passamos por lutas e guerras que as pessoas acham que é doideira, mas não é. É Deus te moldando. Para o diamante começar a brilhar, a ter seu brilho, o lapidador tem que massacrar ele, né? Massacrar. O barro virar um vaso lindo na loja. O oleiro, ó, amassa, até tirar todas as impurezas do barro. E ainda quando chega na fornalha, corre risco do vaso trincar e ser lançado fora. Porque depois da fornalha, se ele trinca lá dentro, ele não vira mais barro. Ele já não serve para nada. Entregue-se para o Senhor, deixa o Senhor trabalhar na sua vida e transformar de verdade. Porque agora, o momento que a gente está vivendo, não é tempo de brincar. Não é tempo de achar que tá tudo certo. Enquanto nós estivermos nessa terra, a gente está sujeito a pecar. Enquanto a gente tiver parte dessa carne pecaminosa aqui, ó, a gente está falhando. Pensamento, olhar, falar, ouvir, sentimentos. A gente tem que ficar atento. Não, tem tantos anos que eu tô dentro da igreja. Mas você ainda tá na terra. Você ainda tá nesse corpo de carne. Conserte-se com Deus todos os dias. Coloque diante de Deus as suas falhas, as suas fraquezas. Deixa Deus tirar as raposinhas de dentro do seu coração, que a palavra de Deus fala que a gente tem. Raposinhas são sentimentos que a gente guarda: raiva, mágoa, ódio, soberba, vaidade, malícia, maldade, religiosidade, olhar de julgamento, olhar para o irmão e falar: eita, isso aí não vem de Deus, não. Que nem uma vez olharam para mim e falaram que Satanás estava falando na minha boca, depois de um tratamento que eu passei, que Deus fez com que eu passasse. E eu fiquei tão entristecida. E aí Deus usou uma serva dele, a missionária Paula, para falar que não era para eu acreditar no diabo, porque ele estava falando na boca das pessoas para tentar me enganar. E que tudo que eu tinha passado era Deus que tinha permitido. Então, irmãos, não deixa o diabo te enganar. O diabo usa a boca das pessoas de terninho e gravata assim, viu? Se ele não se consagra, se ele não obedece, se ele prega uma coisa e a casa dele tá assim, ó, tudo invertido, Deus não tá nesse negócio. Tome cuidado com quem você está seguindo, com quem você está aprendendo as coisas.
Faz prova com Deus. Ora, tem intimidade, porque Deus, Ele só se revela, Ele só fala com quem ora, com quem tem intimidade, com quem tem vida de oração. Não é de qualquer jeito que Deus fala, não. E Deus fala com o ser humano, sim. Tem muitos lugares que ensinam o contrário, mas é isso. Tá bom? Eu não vou prolongar mais, que já levou 1h10 o vídeo, que era para ser rapidinho. Mas glória a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por esse dia, pela minha vida, pelo meu esposo, pela minha família, pelo meu netinho, que é um fofo, presente de Deus também. Pela vida dos nossos pastores. Pastor Hélio, Pastor Márcio, Missionária Paula, Missionária Juliana, sabe, que são pessoas simples, humildes, mas que vivem uma vida de santidade, buscando servir ao Senhor com sinceridade, e tem nos ensinado muita coisa. Que Deus abençoe todos os vasos de Deus que ainda existem nessa terra, os profetas do Altíssimo. Que Deus abençoe esta tarde, que daqui a pouco já está findando, né? E essa semana que já se inicia no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?